aprender como o cérebro aprende, eu vou fazer um esqueminha para vocês aqui de novo. Olha só. Vou fazer, ó. Será que esse tamanho vai ser o suficiente? Vamos tentar. Olha. Ó. Vê se você já associou aqui, ó. O cerebelo, o cérebro, o tronco encefálico, o mesencéfalo, o ponte e bulbo, tá vendo? Aqui vai dar, continuando lá para baixo, a medula espinhal, tá bom? Então vamos lá. Bom, o seu cérebro tá aqui e agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a dar estímulos. Lembra que eu posso aprender pela visão, pela audição, pelo olfato, pela gustação, posso aprender por todos os nossos canais sensoriais, tá? Então vou começar com o processamento para você entender como ocorre o processamento da informação tátil, que é um tipo de somestesia. Lembra? Tato, pressão, vibração, cócegas, prurido, frio, calor, dor, propriocepção, que é a sensação de movimento, sensações sexuais. Tudo isso está indo da superfície corporal para o cérebro para que seja processado. Vamos lá. Vamos trabalhar com tato em vermelho. Informações de tato dependem de neurônios que recebem a informação na sua mão. Então aqui, ó, mão, e aí alguém coloca um objeto na sua mão e tal, você está tateando o objeto, está aprendendo através do tato a forma do objeto, a textura do objeto. Então eu aprendo muito pelo tato. A criança aprende muito pelo tato. Esse tato discriminativo. Olha o caminho, ó. Olha o neurônio, isso aqui é outro tipo de neurônio. Ó. Outro neurônio, olha a sinapse. Olha a comunicação, ó, comunicação. Ó, e vai subir. Aí, lá no cérebro, lembra que eu falei do lobo límbico? Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, calma, deixa eu só terminar o raciocínio. Aí aqui, tem o corpo caloso. Aí, pronto, o tálamo tá ali. Deixa eu fazer o tálamo um pouquinho maior. Meu Deus, professor, esse nome nunca tinha aparecido, tálamo. Um dia você vai aprender mais sobre isso. Ó, chegou lá nessa estrutura do lobo límbico e daqui outra sinapse e chegou lá no lobo. Lembra do lobo? Parietal. Quando essa informação que veio lá da sua mão, olha aqui uma terminação nervosa sensitiva, entrou em contato com o estímulo, ó, gerou um impulso nervoso, chegou aqui no seu tronco encefálico, mesencéfalo, ponte no bulbo, fez sinapse e foi para o tálamo, lá no seu cérebro, e daí para o lobo parietal. O que acontece quando essa informação de tato chegou no lobo parietal? A criança, o adulto, tá? Vamos pegar uma criança, né? Ela tem uma sensação de tato. Sensação de quê? De tato. Então, ela sente. É como se você pegasse assim, ó. Ah, fecha o olho, tal. Aí você pega aí, ela pega... Você sente alguma coisa na sua mão? Ela vai sentir. Ah, tem alguma coisa na minha mão. Ela, sabe o que é? Ela, não, ainda não. Até que depois ela vai brincando com o objeto, vai tal, manuseando, ela vai começar a entender, aprendendo sobre o tato com esse aqui. Então o que acontece? Quando chega lá em cima, a criança tem uma sensação. Neurônios de sensação informam, fazem sinapse. Olha bem, fez sinapse, ó. Aqui e aqui, ó, fez sinapse com neurônios, tá vendo aqui, ó, fez sinapse com outro neurônio, ó, percepção, e agora, neurônios de sensação fazem sinapse com neurônios de percepção. Então, primeira coisa, os neurônios de sensação, eu sinto, mas não sei o que é, eu só sinto que tem alguma coisa na minha mão. Percepção já é a capacidade de reconhecer. E aí, quando você reconhece pelo tato, já é o quê? O que você tem? Memória. Pronto. E se você tem memória é porque você aprendeu. Então, por exemplo, desculpa, eu tô lá com uma criança e aí ela tá lá. E aí ela pega o objeto na mão, ela fica ali olhando, olha para aquilo, tá? Te bota na mão para lá, bota a mão para cá. Ela tá sentindo as características daquilo. Se você dá, por exemplo, um objeto molhado, uma esponja, ela pega, aí quando ela aperta, opa, saiu água, ela fica mexendo na mão. Tá aprendendo a textura das coisas e da forma dos objetos.
É uma forma de aprendizado. Essa criança, se um dia, que Deus queira que não, mas se ela perder a visão, ela pode usar o tato para reconhecer objetos. Você sabe disso, né? Muito bem, então, isso é uma forma de processamento das informações, o quê? Somestésicas do tipo tato. Aí, não é só esse canal sensorial que eu aprendo. Eu também não aprendo as coisas escutando. Então, vamos lá. Aqui, ó. Aqui tem uma terminação nervosa auditiva. Olha o neurônio, ó. Parecido com esse, olha. Neurônio auditivo. Ó, neurônio auditivo, tá vendo? Chegando aqui, essa informação, então, vai fazer sinapse. Olha a sinapse, gente. Olha quanta comunicação eu tenho, hein? Essa informação auditiva vai... Olha de novo. Lá para o tálamo. E a informação auditiva que chega no tálamo, o tálamo diz, opa, informação auditiva, tem que ir para onde? Qual é o compartimento do cérebro que ouve, que trabalha com processamento auditivo? Pensa, a gente viu agora há pouco. O lobo temporal. Quando a informação chega no lobo temporal, a criança vai ter uma sensação, a pessoa, o adulto, não interessa, a criança, eu estou falando que é partindo de alguém, né, que tem menos cognição. Sensação o quê? Auditiva. Então, vou dar um exemplo. Você está andando com a criança e aí ela escuta um som diferente. Ela escuta um som. Você está andando, ela escuta um som, tipo um apito do trem. Ela fica assim, ó. Aí a criança tem um aninho, né, e tal, tá começando a falar agora. Aí ela, arregala o olhinho, fica assim, ó. Aí você, o que foi? Aí ela continua, ó. Aí você, é o trem. Ela continua, ó. Porque ela só tem o quê? Sensação. Ela escuta, mas ela ainda não sabe o que é. Mas já escuta. Isso é ter sensação. Mas neurônios de sensação fazem sinapse com neurônios de percepção. Então, neurônios de sensação fazem sinapse com neurônios de percepção. Isso significa que já tem o quê? Reconhecimento. Já reconhece. Você está entendendo que a questão do reconhecimento, ela demora para acontecer, né? Olha lá, porque ela vai ter memória. Então, chega ali 2, 3 meses, 4 meses, até que uma hora ela vai falar, o tem. Então demora para as sensações serem transformadas em percepção. Porque depende de repetição, olha o processo de aprendizado. Depende de repetição, depende do quanto envolvida emocionalmente ela está, quanto que é legal para ela prestar atenção naquilo, né? O tom de voz você fala assim, é o trem. É diferente de falar assim, é o trem. Aí o tom de voz passa a emoção do quanto é importante aquilo. Professores, pais, tom de voz, emoção. Quando você quiser passar algo novo, é importante para o processamento cognitivo da criança. Vai se tocando. Muito bem. Então, depois de um tempo, o que era só uma sensação auditiva vai se transformar em percepção. Percepção auditiva, ou seja, vai ter memória auditiva. Então, olha lá. Eu tenho memória tátil, eu tenho memória auditiva. Mas não é a única forma de aprender. Eu também tenho o quê? Vamos pegar aqui. Eu tenho uma outra cor. Eu tenho um roxo. Não sei se vai diferenciar bem. Vamos tentar. Aqui, ó. Terminações nervosas visuais. Vou fazer assim, são cones e bastonetes, eu não vou entrar em detalhe, porque não é o propósito agora. Mas aí lá vem informação, vamos pegar aqui um neurônio assim, é um bipolar, são vários tipos de neurônio, eu dei só um tipo. Se um dia a gente quiser, se vocês quiserem se aprofundar nisso, a gente pode se aprofundar através de um outro modelo, né, sei lá, talvez um curso, alguma coisa assim, para que vocês possam, portanto, se aprofundar mais, tá? Mas aqui eu tenho mais uma vez um neurôniozinho que traz informação de visão, estímulo visual. Então tá aqui, ó, estou incidindo. Agora eu estou oferecendo para a criança, para o adolescente, para o adulto, um estímulo visual. Essa informação vai para vários caminhos dentro do encéfalo. A via visual existem 7 caminhos diferentes, mas um deles é também até o tálamo. Aí o tálamo diz, opa, informação visual, para onde é que eu tenho que mandar? Qual é o lobo que vê? Lá vai o tálamo mandando para o lobo que vê, que é o lobo occipital. E lá eu tenho então o quê? Uma sensação o quê? Sensação
visual. Então, a criança, é como se quando a gente começa, você olha, por exemplo, sei lá, vamos pegar um objeto, vamos pegar você pegando uma chave. Você é sei lá, vou pegar aqui uma coisa bem diferente, você é um artista, né? Plástico, e você vai numa oficina mecânica e o cara, você vê lá uma chave que você nunca viu na vida. Então você vê aquilo, sabe que aquilo é uma ferramenta, você está ali, está no seu campo visual, mas você sabe o que é? Não sabe. Então você está vendo, mas você não sabe o que é. Então você tem sensação. É como se fosse, só que a sensação da criança, assim que o processamento visual da criança mais novinha, né? Assim que ela nasceu, é bem diferente. É como se você visse um vulto por trás de um lençol. Sabe que quando você bota o lençol no varal, aí fica aquela sombra quando sua mãe passa por trás? Não sei se já tiveram essa experiência. A mãe passando por trás e tem uma sombra assim por trás, um vulto, né? É mais ou menos isso. Isso é uma sensação visual. Mas depois que você constrói a imagem, ou seja, que as áreas de sensação fazem sinapse, com áreas de percepção, visual, você vai ter então a sua percepção visual, que nada mais é do que a capacidade de reconhecimento. De novo, a percepção sempre demora mais. Primeira coisa é a sensação. Por quê? Porque quando a criança nasce, quando nós nascemos, pessoal, as áreas de sensação já estão prontas. Ou seja, a criança quando nasce já está pronta para receber os estímulos que estão chegando. Só que transformar sensação em percepção demora tempo, porque as áreas de percepção demoram mais para amadurecer do que as áreas de sensação. Elas dependem de muita repetição para ir moldando, para fazer a plasticidade dos neurônios de percepção e transformar a sensação em percepção, em reconhecimento, ou seja, em memória. Nesse caso, memória o quê? Visual. E assim, gente, olha aqui, sensação e percepção de tato, né? Sensação e percepção visual, sensação e percepção auditiva. Isso, gente, são processos neurais envolvidos nesses caminhos que nós estamos falando para vocês, tá? Aqui a mesma coisa vai acontecer para gustação, informação que vem do gosto, né? Ali das papilas gustativas e tal, informações olfativas. Eu também não posso perceber o que é. Aqui, se eu cheirar isso aqui eu tenho aqui algo, se eu pegar isso daqui, né, no cérebro de alguém que já teve a experimentação do álcool, né, ele chega aqui e fazer isso, de olho fechado, fazer isso, álcool, eu vou saber o que é. Eu posso, através do cheiro, eu consigo também ver até onde ele está, né, na garrafinha, eu consigo ver o tipo de garrafa, de repente, eu consigo ver através do olfato. Como assim, professor? É o próximo passo que o cérebro faz. Olha o que ele faz. Existe um compartimento do cérebro. Opa, vou fazer de preto de novo. Tava fazendo em roxo, mas acho que não vai ficar legal. Peraí. Essas canetas tudo na mão. Olha aqui, Existe um compartimento do cérebro que, dependendo da referência, você pode achar como parieto temporal ou parieto occipito temporal. É uma região no seu cérebro onde acontece isso. Presta atenção. Olha o que acontece. Isso, gente, tá no seu cérebro. Todos os cérebros têm isso, tá? Então, olha aqui, Tá vendo aqui áreas de sensação, percepção, tá vendo? Olha aqui o que acontece, sinapse. Olha o que aconteceu. Olha aqui. Olha, continua olhando, não para. Lembra que, olha lá, áreas de percepção tátil enviou informação para cá. Percepção visual mandou informação para cá. Percepção auditiva manda informação para cá. Olha a sinapse, olha quanta sinapse. Todas as áreas de percepção alimentam essa área que eu delimitei, que eu chamei de área parieto temporal ou parieto
occipitotemporal. Essa região aqui, ó, como você pode ver, todas as percepções que antes eram específicas, aqui ó, percepção puramente tátil ou somestésica, percepção puramente visual, todas elas vieram para o mesmo local. Então essa área parieto-occipitotemporal é uma área que junta tudo e que faz percepção, o quê? Global. Isso mesmo. Essa área é uma importante área, vou tirar esse mão aqui, é uma importante área associativa. Está juntando tudo e é considerada uma área de inteligência. Área de inteligência. Por quê? Porque, como eu disse, eu posso aqui associar coisas. Eu posso juntar as informações. Então, agora, por exemplo, eu disse que todas as informações vão fluir para cá, todas as percepções, inclusive informação olfativa, gustativa e tal. Então, eu posso, por exemplo, eu gosto muito de falar com os meus alunos, deixa eu diminuir um pouquinho isso daqui, ó, e puxar para cá, que eu vou usar mais para baixo ali. Então, vou usar aqui uma terminação nervosa, eu chamei de tato, que estava na mão, certo? Muito bem. Então, eu digo para os meus alunos que essa área é uma área muito legal, porque é uma área do descreva. Descreva. Por quê? Porque se eu falar assim, ó, boto um objeto na mão, pego uma maçã, por exemplo, pego uma maçã, aí as pessoas pegam a maçã, botam na mão, né? E ó, eu peço assim, ó, fica de olho fechado, a pessoa está de olho fechado. Aí me dá a mão, eu vou colocar um objeto na sua mão e você vai descrever para mim. Aí ela vem, eu pego o objeto, boto aqui, ela vem aqui, ó. E começa a botar a maçã na mão. Primeiro ela vai identificar, né? É uma maçã. Às vezes eu não digo o que é, eu vou botar um objeto na sua mão, você vai saber o que é e vai descrever para mim. Ela vai, ó, é uma maçã. Então ela identificou pelo tato. Tá usando reconhecimento tátil. Beleza. Tá usando sensação e percepção de tato. Tá. Aí, eu pedi para ela, agora descreva, né? Maçã, então descreva. Ela pode dizer, maçã, eu tô sentindo o talinho da maçã, a casca dela, tal. Tá vendo que ela continua descrevendo somente o quê? Pelo tato. Mas, ela pode falar sobre o gosto. Aí se eu falar, eu quero descreva tudo. Descreva tudo. Então, eu não quero mais somente uma percepção puramente o quê? Tátil. Eu quero uma percepção visual, auditiva, gustativa, eu quero tudo. Então, quando você pede para o indivíduo descrever sobre algo, ele tem que usar essa área de inteligência, essa área associativa. E quanto mais dados ele tem sobre o objeto que ele está estudando, mais ele consegue, então, descrever. Então, mais inteligência ele vai gerar sobre o objeto de estudo. Então, por exemplo, ele pode dizer, é uma maçã, tem maçã verde, ó, ele não está vendo, mas ele já viu maçã, então ele está usando memória o quê? Associativa, que vem da onde? Da visão. Ele pode dizer, ela pode ser azeda, ela pode ser doce, ou seja, a memória agora é o quê? Gustativa. Você está entendendo? Ele está começando para juntar dados sobre aquilo que ele está sendo estimulado, ele está juntando informação de todos os compartimentos do cérebro, porque tem essa área que associa tudo isso, que é a área parietotemporal ou parieto-occipitotemporal. Por isso que ela é considerada uma área de inteligência. E por isso que o melhor método é aquele que associa dados sobre o assunto que você quer que ele aprenda. Por isso que quando você está ensinando algo para alguém, você professor, você pai, e você que é aluno e quer aprender, tenta juntar dados de formas diferentes sobre aquilo. Quanto mais dados você juntar, maior é a sua área de percepção global. Quanto mais você junta dados, mais inteligente você é sobre aquele assunto que você quer estudar. Então, quando nós ofertamos um aprendizado novo, quanto mais diferentes formas você fala sobre aquele objeto de estudo, melhor é o indivíduo que está tentando aprender. E é por isso que nas minhas provas, eu faço provas objetivas, por exemplo, para pessoal de primeiro ano da faculdade, eu faço. Porque eles vêm, às vezes, muito imaturos.
né, do ensino médio. Então a gente faz para ele não ter aquele choque de realidade. Mas a gente sabe, né, que provas objetivas, elas não medem tanto conhecimento. Aquelas provas que realmente o aluno coloca o cérebro para funcionar, que usa vários compartimentos do cérebro de associação e, portanto, aquela que efetivamente mede o quanto o indivíduo sabe realmente sobre um determinado tema, são os descreva, os explique, os esquematize, que usa vários compartimentos do cérebro para uma determinada informação. É assim que o cérebro aprende, pessoal. Através dos estímulos sensoriais e da capacidade que nós temos de associar as coisas. Quanto mais se associa, mais o indivíduo aprende. E o legal disso é que essa área de percepção global, essa área parieto-temporal, ela conversa muito. Repare que eu falei do parietal, do occipital, falei daqui do lobo límbico, olha o lobo límbico aqui, do temporal, só que o lobo frontal não apareceu. Por quê? Porque aqui, essa área parieto-temporal, ela é uma área que me possibilita entender o mundo à minha volta, o objeto de estudo, todos os conceitos que me interessam sobre ele. Então eu estou usando todos os canais sensoriais para atender. Essas partes do cérebro, elas tendem a amadurecer exatamente mais cedo por isso, para que eu possa entender o mundo à minha volta, com mais rapidez. Mas, depois que isso está acontecendo, essa área, que é até considerada, gente, uma área terciária, não vou entrar em detalhe, mas é uma área terciária, essa área parieto-temporal, ela se comunica muito lá na frente com um compartimento do lobo frontal chamado área pré-frontal. Exatamente, olha só, lembra o que o frontal fazia? Alguém lembra? Vamos lá, vou pegar um aqui mais pra frente. Tomada, vou escrever aqui em vermelho, aqui ó, tomada de decisão, avaliação de aspecto moral, mudanças de estratégia, motricidade, algumas das coisas que a gente falou. Então, olha bem, para que eu tome uma decisão, tomar decisão, eu tenho que saber o que está acontecendo no meu meio. Eu tenho que saber o que está rolando. Se o professor fez uma pergunta, né, para o aluno, ele vai ter que pensar, não, como é que eu vou responder a isso? Então ele vai ter que criar uma estratégia. Então ele vai ter que mudar de estratégia. Bom, eu vou escrever, eu vou fazer um esquema, mas ele vai ter que, para poder escrever, para pensar na estratégia, ele tem que entender o contexto do aprendizado dele. Como é que ele vai botar aquilo para fora, aquilo que ele estudou sobre o assunto? Então ele vai ter que pegar daqui e jogar para cá, para pensar na estratégia, tomar uma decisão e aí, por exemplo, escrever. Tá tudo no lobo frontal. Entenderam? Olha como tá tudo, como a neurociência deixa isso claro, como ocorre o processo de ensino-aprendizagem. É uma pena que a grande maioria dos professores não entenda isso com um certo nível de profundidade, porque muitos alunos estão ávidos por aprender. Ele só quer que aprender, que o processo de ensino-aprendizagem seja mais legal, seja mais divertido. Conhecendo como o cérebro aprende, você vai fazer com que você seja mais eficiente e o aluno mais motivado, porque ele vai ter cada vez mais a sensação de que ele aprende realmente, que ele está se transformando com o seu método, com o seu processo de ensino. Você, pai, fica feliz por também conseguir alcançar o seu filho na hora de ensinar, na hora de participar do processo de ensino-aprendizagem. Isso é neurociência aplicada à educação. Tá? E veja que aqui eu entendo o mundo à minha volta, eu entendo o contexto de aprendizado que eu estou usando, visão, tato, audição, gustação, olfação, tudo faz parte do complexo. Depois que eu entendo bem sobre o conteúdo que eu estou estudando, eu posso então pensar numa estratégia, numa tomada de decisão e fazer uma resposta. A resposta eu não vou ter que escrever, não vou ter que esquematizar, então isso é movimento. Ou às vezes o aluno tem que falar. Esse processo pode estar acontecendo não durante uma prova, mas durante uma aula. O aluno ouve, processa, ele vê, ele processa, ele está lá no laboratório pegando na prática, ele processa e ele vai criar uma pergunta. Ele tem uma pergunta, um questionamento. Então ele vai processar, vai ter uma dúvida e vai pensar, como é que eu vou perguntar ao professor? Pensa na estratégia e pergunta.
Ele vai perguntar através da linguagem. A linguagem também é frontal. Mas se ele for escrever, ele vai pegar todos os dados, vai pensar numa estratégia e vai recrutar neurônios, sempre neurônio e glia. Neurônios que têm relação com o movimento, e aí neurônios do movimento vão descer e vão lá controlar, agora não mais a sensibilidade, mas eles vão descer e vão controlar vamos pegar aqui uma outra cor, vão controlar os movimentos da mão, já que agora ele vai ter que escrever, vai ter que fazer um esquema, ele vai estar estudando sobre isso. Então aqui vai ter o quê? Ele vai controlar os músculos. Olha aqui uma representação dos músculos, aqui ó, vamos lá então. Lá nos músculos da mão. E aí, através desses neurônios motores do lobo frontal, ele vai controlar os movimentos da mão e vai começar a escrever, a esquematizar, a descrever o objeto de estudo. Era isso, pessoal. Acho que a nossa proposta de ensinar vocês como o cérebro aprende, né, passa por esses mecanismos neurais. Eu espero que você possa entender a importância, portanto, das neurociências fundamentando o processo de educação, o processo de ensino-aprendizagem. Acreditamos que podemos realmente fazer a diferença, transformar o processo de ensino-aprendizagem. Isso não é uma demagogia, não. Isso faz parte mesmo os grandes, vamos dizer assim, os países mais desenvolvidos, os grandes da educação no mundo, já entenderam a importância das neurociências fundamentando o processo de ensino-aprendizagem e, portanto, a educação. Esperamos que nós, né, professores que são fora da curva, professores que são diferenciados e que querem realmente transformar a educação nesse país, possam cada vez mais ter acesso a esse tipo de informação e transformar a nossa vida como professor, a nossa vida como pai, a nossa vida como aluno.